Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. O intervalo foi bem rapidinho, a gente já está de volta. E como você bem sabe, o programa Saúde e Você aborda temas importantes, né, relacionados com o nosso bem-estar, qualidade de vida. Aqui a gente fala sobre a importância de uma boa alimentação, de fazer atividade física, beber bastante água, porque o que a gente quer é justamente que você tenha uma vida muito melhor. E agora a gente vai falar sobre um assunto que a mulherada gosta, viu? Para quem faz dieta ou buscou tentar emagrecer, uma das primeiras recomendações que você ouve é corte o pão. Mas isso mudou. Afinal, como viver sem aquele pãozinho quentinho com manteiga, né? Segundo especialistas, ele deixou de ser o vilão. O repórter Giba Esmanioto explica isso pra gente. Vamos acompanhar. Vai dizer que não deu água na boca. É difícil resistir ao pão quentinho. Ah, não, eu não compro quentinho porque senão eu como, mesmo antes de chegar. Do simples ao mais elaborado. Tem de todos os tipos. Pão multigrãos, pão integral. Tem pão de fubá e pão de leite. Mas e a gente sempre está de olho mesmo é nesse pãozinho aqui. Em São Paulo é o pão francês. No Rio de Janeiro, pão de sal. E no Rio Grande do Sul é cacetinho. Para tudo! Para mesmo, porque esse pãozinho aqui por anos foi o vilão de quem faz dieta. É que depois que a gente come, a farinha vira açúcar, como qualquer outro carboidrato. Não só o pão. Mas calma. A gente tem que sempre dar preferência para uma refeição que tenha todos os grupos alimentares. Porque esse açúcar, por exemplo, de modo isolado, aí a farinha de trigo, né, que é o açúcar, ele é liberado de uma forma muito rápida no sangue, causando um pico de glicemia. Quando a gente coloca outros alimentos, fontes de proteína, fontes de fibras, a gente ajuda esse manejo glicêmico. Ou seja, o negócio é combinar o pão francês com um ovo mexido, um queijo branco, um patê leve como o de grão de bico ou tofu, por exemplo. Já o pão fermentado tem micro-organismos que ajudam a saúde intestinal e também na saciedade. E os pães de saquinho? Não chegam a ser vilões para a saúde, mas por serem industrializados, são menos saudáveis que os pães frescos, feitos em casa ou nas padarias. Sempre vê a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. Menos processado ele foi. Realmente é muito difícil viver sem o pão, né, gente? Mas tudo é questão de equilíbrio, né? Não exagerar. Por exemplo, eu passo a semana sem comer o pão. Quando é no fim de semana, eu me dou esse direito, porque é uma delícia, né? Olha só, vamos mudar de assunto, né? E continuar falando, exibindo, na verdade, a nossa série especial sobre o autismo. Hoje vamos ver o desafio de ser um autista no mundo, as dificuldades no diagnóstico, na formação e no mercado de trabalho. Acompanhe na reportagem de Olívia Freitas. Todos os meses, cerca de 25 mil pessoas passam pelo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. A Larissa é uma das funcionárias. Gente, esse andar é o andar da exposição. Sou orientadora, né, dessa exposição, que é a exposição temporária do museu. Falar com tanta gente o tempo todo, ter que entender os imprevistos, quem vê a Larissa assim, lidando tão bem com tudo isso, não imagina a caminhada para chegar até aqui. É dia de terapia para adultos no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Unifesp. Larissa se junta ao grupo. Ela foi diagnosticada aos 18 anos. Um professor aqui, inclusive do TIM, foi um professor que participou das oficinas artísticas, ele perguntou pra gente qual o seu maior medo, né? E a maioria dizia ficar sozinho. Qual é a coisa que mais te deixa bravo? Ficar sozinho. Então, os autistas não vivem em um mundo particular, né? A gente vive no mesmo mundo que as pessoas não autistas e queremos fazer parte, né?
Enquanto os atendimentos voltados para as crianças se multiplicaram no país, são poucas as portas abertas para os adultos. O serviço aqui começou em 2022. São cerca de 1.000 pessoas na fila de espera hoje, seja para o atendimento, seja para o diagnóstico. Então, as clínicas nesse foco, identificação precoce, os profissionais particulares também, ó, atendo até essa idade, depois eu não atendo mais. E você faz o quê? Quando sai da escola e perde a rotina, perde a vida social muitas vezes, fica em casa com as suas famílias que também têm as suas questões. E quanto mais grave o caso, maior a invisibilidade. A gente está chegando aqui em um dos poucos locais que nós encontramos na cidade de São Paulo que atendem adultos autistas. A maioria deles aqui são não verbais, severos, portanto, mas eles estão em atividade, em treinamento, o que traz muita dignidade no dia a dia deles. A Associação Amigos do Autista também mantém no local uma residência terapêutica. É uma das poucas no país, na rede pública, que atende apenas adultos autistas. Há 10 anos, Luiz tenta uma vaga para o filho. Qual é o medo do senhor? É medo de eu morrer e ficar sozinho. E se não for a residência terapêutica, qual é a outra alternativa que o senhor tem? A outra alternativa não existe. Enquanto estávamos lá, o filho dele teve uma crise. Minutos depois, olha lá, é como se nada tivesse acontecido. Olha a diferença que faz um trabalho especializado. Carlos é presidente da AMA e pai do Fernando, um autista de 42 anos. Eu acho que ele deve estar nessa sala aqui, ó. Dá um abraço aqui, ó. Olha. Deixa eu ver aqui. O autismo é uma condição para a vida toda. Incluir os autistas, no entanto, principalmente os adultos, ainda é um grande desafio. Mesmo entre aqueles que precisam de menor suporte, só 15% aproximadamente têm acesso ao mercado de trabalho. A gente está aqui em São Paulo e a gente vai visitar agora um velho amigo meu. Tá bem ali já, ó, esperando a gente. Ei, Rodrigo! Quanto tempo! Ah! Que alegria te encontrar de novo! Pois é, né? 5 anos depois, hein? 5 anos depois. Rodrigo? Oi. Então aqui é o seu cantinho. É, aqui é a minha casa. Conhecemos o Rodrigo em 2019 em uma reportagem sobre inclusão de autistas no mercado de trabalho. Quando eu tive esse diagnóstico, para mim foi um alívio, né? Porque eu tava com muitas dúvidas pairando sobre a minha cabeça, sabe? Saber quem eu sou. 5 anos depois, encontramos um Rodrigo ainda mais seguro, independente e orgulhoso de si. Autista com muito orgulho. De onde vem esse orgulho, Rodrigo? O orgulho de ser atípico, ser neurodiverso, de incluir na sociedade, de representar uma classe que é muito especial para as pessoas, que transborda amor, esperança de uma vida melhor. O diagnóstico aos 31 anos trouxe respostas. O trabalho, a chance de fazer parte. E se eu melhorei minha vida, a do próximo autista também pode melhorar também. E nas vitórias, a lembrança de quem o acompanhou desde o início e já partiu. A mãe, Helena. A minha mãe moveu muitas montanhas para eu ter uma vida melhor. Porque a única realização que a minha mãe viu foi eu ter me formado. Eu acho que ela está orgulhosa. Com certeza me dando luz. A cada semana uma reportagem especial sobre esse tema tão importante, né? Eu tenho certeza que você está curtindo e juntamente conosco está aprendendo muito sobre o mundo dos autistas. Agora a gente fala sobre a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar? Trata-se de um período de luto, solidão e tristeza, vivido principalmente pelos pais quando os filhos saem de casa ou se tornam independentes legalmente. Como sair desta situação? É o que vamos saber agora. Acompanhe.
É óbvio que quando os filhos saem de casa, os pais sentem muita falta, muita saudade, mas às vezes essa ausência é tão sofrida que pode desencadear a síndrome do ninho vazio. Por isso a gente veio conversar com a psicóloga Aline Arruda sobre o assunto. Aline, muito obrigada pela tua participação. Acredito que até esse problema tenha aumentado diante da saída mais tardia desses filhos de casa, não é? Sim, com certeza. O que acontece é que, como o nome diz, é uma síndrome, não é? É um quadro que pode apresentar alguns sintomas que são muito específicos, que foram desencadeados por conta da saída dos filhos. Que às vezes é uma saída positiva, por exemplo, passou no concurso, foi trabalhar em outro canto, casou. Também pode acontecer de modo negativo, às vezes uma briga, uma ruptura, uma perda de um ente querido e a família, né, acaba se dividindo ali de alguma forma. Mas isso começa a provocar um sofrimento que por trás, às vezes o pai, a mãe só percebem um tempo depois. O vazio clássico que a gente conhece da tristeza, né, é um sintoma mais comum, mas às vezes a pessoa vai ficando irritada com o tempo, começa a ficar com preocupação excessiva em relação ao filho, liga várias vezes, quer falar várias vezes por dia, né, às vezes torna-se até sufocante. Então fica nessa constância de querer saber, de monitorar, não consegue mais fazer as atividades da vida diária que fazia antes. Então vai às vezes apresentando um quadro como se fosse de uma ansiedade generalizada que pode levar um tempo depois que o filho saiu de casa. E acontece, a gente sabe, muitos relatos de mães, né, que sofrem com esse ninho vazio, mas os pais também podem passar pelo problema. Sim. A gente tem estatisticamente que as mães sofrem mais porque tem mais esse estereótipo do cuidado, de manter os filhos próximos, né? Mas os pais também, porque quando uma família cria um elo, uma conexão afetiva positiva, essa saída é sofrida para os pais, né? A gente tem casos de pais que pararam de funcionar no sentido de fazer as atividades que fazia e de mães, né? Não é um sentimento que vai ser exclusivo para um ou para outro, mas sim essa saída tardia, ela tem gerado essa expectativa, não é, que é um misto. Eu quero que meu filho saia e cresça e ao mesmo tempo eu sofro com essa saída. E é interessante que você falou de motivos positivos e negativos para a saída de um filho da casa, né? Com relação aos positivos e mesmo assim desencadeando essa síndrome, será que num futuro vai causar de fato um afastamento, algo negativo diante dessa insistência, por exemplo, dos pais ficarem ligando, procurando saber mais notícias ou achando que as coisas não estão andando bem porque ele agora está sozinho ou ela está sozinha? Pode causar um afastamento, mas geralmente é um afastamento temporário. Esse afastamento é natural pela rotina que muda, né? Então, sim, com o tempo vão deixar de se falar com a mesma frequência que se falavam. Naquele momento pode ficar mais chateado por essa insistência, né, de falar constantemente. Às vezes o filho sente uma necessidade de colo mesmo, de afeto, de apoio, fica receoso de ligar para os pais porque não quer demonstrar a possibilidade de estar vulnerável. Então, isso pode acontecer. Se a gente pudesse pensar em algo mais adequado para falar, seria, no primeiro momento, aceitar, né, essa saída, aceitar como um processo natural de crescimento do filho, de possibilidade dele construir a vida dele, eventualmente outra família. Conseguir, imagine aí uma árvore com várias raízes, né, as raízes que vão se ramificando. Então, de repente, esse pai, essa mãe, saber que essas raízes são redes de apoio, que ele pode se reconectar, amigos, outros familiares, uma atividade que ele possa fazer, porque eventualmente quando um desses ramos falha, né, ou na percepção dele provoca um sofrimento, que é a saída do filho, ele ter outras fontes, outras ramificações, outras redes de apoio para poder recorrer, né, e aí com o tempo ele se adaptando a essa nova rotina. Realmente não é fácil, né? Quem é pai, quem é mãe sabe bem como é difícil falar desse assunto. Daqui a pouquinho eu vou estar passando por essa fase aí do ninho vazio, já estou me preparando, mas faz parte da vida, né? A gente não cria os filhos para a gente, né? Mas para o mundo. E ter isso bem claro é muito importante para ter uma qualidade de vida melhor, para ter saúde, certo? Olha só, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira.
Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRM PB 5167. Bacana, né? Olha só, agora vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, de comida. Para mim, quanto mais caseira, melhor, viu? Uma pesquisa mostra isso, né? Que a comida caseira faz bem e mostra também os benefícios de envolver a família no preparo da refeição. Acompanhe. Quem vê a Rafinha assim não imagina. Aos 2 anos de idade, ela começou a rejeitar frutas, legumes e verduras. Eu descobri que se você não experimentar, não pode falar que você não gostou. Quebra o ovinho, aí ali no ovo, vamos colocar um brócolis? Aí ela topava. E depois ela comia, porque ela participou, ela viu tudo isso, ela não ia ter nenhuma surpresa na hora que ela chegasse o prato para ela. Cozinhar demanda tempo, coisa que hoje em dia está escassa, né? Ainda mais se pensarmos em inserir a criança no processo, no preparo dos alimentos. Às vezes é mais fácil pedir uma comida, comprar uma coisa mais pronta, ultraprocessada, mas esse tempo aqui é um investimento com um retorno muito bom. Um estudo da área de saúde e nutrição da USP mostra que se dedicar na preparação das refeições em família contribui na qualidade da alimentação. Levava ela para o supermercado, me ajuda a escolher, pegava, olha, cheira aqui o limão, olha que cheiroso, vamos levar para casa? Aí chegava aqui, fazia uma limonada. Quando você expõe, você ensina a criança o que são os vegetais, cenoura, beterraba, banana, aprende sobre as carnes, sobre os cereais, veja que aquilo já não vai ser uma coisa nova para ela. Aquilo vai ser familiar. E tudo que é familiar é mais fácil para a gente conviver. Já que você é uma super cozinheira, prepara um jantar para mim? Prepara. Sério? Então bora. Eita, que ter todo mundo ali, né, na cozinha, aquela bagunça boa, preparando a alimentação, é muito bom. Isso é qualidade de vida. Se você não fez, experimente fazer, chama a turminha aí na tua casa, pega uma receita ali na internet. Enfim, se não der certo a receita, não tem problema não. Já valeu aí essa proximidade, essa união entre a família. Isso com certeza faz muito bem. E olha só, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Já quero agradecer a sua companhia, tá certo? Se lembrando que na próxima semana, tá? No próximo sábado, a gente tem um encontro marcado aqui na telinha da TV Arapuã. Até lá!